Olá pessoal, tudo bem? Então, para a gente continuar com o conteúdo de custeio por absorção, vamos realizar a correção desse exercício aqui, para a gente pelo menos ter mais uma compreensão sobre como é que funciona o custeio por absorção. Então, vamos imaginar o seguinte, o exercício está falando que essa empresa ela realiza assistência em eletrodomésticos e em algumas outras peças eletrônicas. Então, ela faz consertos em notebooks, impressoras e aparelhos Blu-ray. Então, a quantidade de itens ou de serviços prestados, de acordo com o que o exercício fala, foram 300 unidades. Acho que imagino que seja 300 unidades de notebook confeccionados ou de serviços de reparo confeccionados para notebooks, impressoras e Blu-ray. Depois disso, ele fala que os custos indiretos de fabricação, então os custos indiretos, totalizaram 50 mil. Ele quer saber, então, dado que esses custos foram apontados de acordo com o nível de mão de obra e peças, de acordo com o especificado nesse quadro. Então, era o custo indireto de fabricação ou de prestação de serviço para notebook, em custo de mão de obra foi de R$10 a unidade, 5 para impressora e 15 para o Blu-ray. E assim vai, 10, 5 e 20 em níveis de peça. Então, o exercício está pedindo para calcular os custos indiretos de acordo com o que se pede, baseando-se no custo da mão de obra e depois no custo da matéria-prima como critério de rateio. Assim, pessoal, percebendo aqui que os critérios são diferentes para cada um deles, por exemplo, aqui eu tenho 10, 5 e 15. O nível de peças foi de 10, 5 e 20 o custo para cada um com o nível de peça. Então, nesse caso, se a gente tem que levar em consideração a mão de obra como critério de rateio, a gente tem que levar somente esse nível de mão de obra como critério de rateio. Então, prestem atenção nesse quadro aqui abaixo. Eu estou dizendo então que, já que eu estou utilizando a mão de obra como critério de rateio, eu tenho que também levar em consideração a quantidade de peças que foi produzido para cada um deles. Porque então, eu tive 300 peças que eu tive um custo de R$10 por unidade. 200 peças que eu tive um custo de R$5 por unidade. E assim vai. Então, para isso, eu tenho que fazer a multiplicação para ver qual foi o custo total de mão de obra por quantidade total de peças produzidas. Então, se eu tive 300 peças vezes R$10 de custo de mão de obra, então são 3 mil. Coincidentemente, 3 mil de peças, porque também são R$10 por unidade. Então, 3 mil de impressoras, porque R$5 vezes 200, então R$5 vezes 200, R$1.000 na impressora, e 6 mil para mão de obra de Blu-ray. Então, 6 mil. O que é importante para a gente levar como critério de rateio é justamente a representatividade que esses custos tiveram com relação aos custos indiretos de fabricação. Então, levando em consideração que isso aqui totaliza R$10.000, quanto é que representa 3 mil de R$10.000? É 30%. Então, é 3 mil dividido pelo somatório dessas três peças. E assim vai. Impressora é 10% e o Blu-ray foi de 60%. Se eu estou querendo fazer, então, o rateio desses custos indiretos de fabricação, que totalizaram R$50.000, então eu vou levar em consideração esses 50 mil e depois eu vou fazer uma multiplicação básica desses 50 mil pela representatividade que a mão de obra teve para cada um dos produtos. Então, foi 30% para notebook, então 30% vezes 50 mil, 15 mil foi para notebooks, depois 10% foi para impressoras e 60% foi para Blu-ray, certo? Então, 30% vezes 50 mil, 15 mil, 10% vezes 50 mil, 5 mil, depois 60% vezes 50 mil, 30 mil. Então, essa é a resposta para a gente utilizar como critério de rateio a mão de obra com relação a esses custos indiretos de fabricação. Depois, ele está falando para utilizar como critério de rateio o custo de matéria-prima.
Então, o custo de matéria-prima é 10, 5 e 20 para notebook, impressoras e Blu-ray, respectivamente. Então, voltando aqui, o total, de acordo com a produção, vai ser R$10 vezes 300, 3.000 para notebooks, 5 vezes 200 peças fabricadas de impressoras, então R$1.000, e depois 8.000 de custos com peças para Blu-ray. Então, quanto é que isso aqui representa? O total vai dar R$12.000 de custos com peças. Se eu for analisar a representatividade para cada um desses, quanto é que 3.000 representa um total de 12.000? Então, 3.000 dividido por 12.000, 25%. Depois, 1.000 dividido por 12.000, 8,33%. E depois, 8.000 dividido por 12.000, 66,67% aproximado. Então, se eu for fazer as multiplicações pelo custos indiretos de fabricação de 50.000, então 50.000 vezes 25%, 12.500. Então, 12.500 foi o custo rateado de custos indiretos para notebooks. Depois, 8,33% vezes os 50.000, 4.166,67. Depois, 66,67% vezes os 50.000, 33,333,33 centavos. O total disso tem que dar os 50.000. Então, essa é a forma para a gente resolver utilizando dois critérios diferentes para os custos indiretos de fabricações total, certo? Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato comigo.